Antônio Roberto, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem com você e parabéns pela eleição. Bom dia, Edirlei Silva. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa manhã na Rádio Cidade e a toda a equipe, a todos os nossos ouvintes. Na verdade, foi um elemento de surpresa, né, dessas eleições. A gente veio lá da cidade de Santo Inês, no interior da Bahia. Aqui Eu sou natural da cidade de Jubaíra. Ah, tá. Né? Tá, mas eu me criei ali na cidade de Santo Inês, no interior da Bahia. Certo. Uma cidadezinha pequena, entre 10 e 11 mil habitantes. Você está em Brusque há quantos anos? Eu estou em Brusque há 10 anos e 8 meses. Cheguei aqui no dia 15 de janeiro de 2014. E você, o que você faz profissionalmente? Pra gente já colocar, porque eu confesso, você já era meu conhecido sem eu saber que o Antônio Roberto dos Santos de Silva é o cara que já fez, inclusive, serviço profissional para essa pessoa que está aqui. Ele é amigo do Valério Vec, né, e trabalhou com o Valério aí na montagem de móveis e tal, quando começou a vida dele, quando chegou em Brusque. O Valério deu uma força muito grande para ele. E eu confesso, eu te conheci durante a campanha, né? Mas assim, vídeos e tal, porque o Valério divulgou muito, né, o teu nome. Agora, para mim, você era um desconhecido. Então eu estou perguntando justamente para aquelas pessoas que não votaram, que não te conhecem, a partir de agora vão te conhecer. Então você veio da Bahia, da cidade de Santo Inês. E você tem 38 anos, 38 anos. Continue falando da tua vida, então. Na verdade, eu sou Antônio Roberto, tenho 38 anos, casado, tenho 3 filhos. Chegamos em Brusque dia 15 de janeiro de 2014. Dia 12 de fevereiro nós iniciamos ali em 2014 na empresa Irmãos Fisch. Trabalho até hoje lá como líder em estoque e logística, e nós já viemos fazendo um trabalho desde o estado da Bahia, com os nossos conterrâneos que aqui estão. E dentro desses 10 anos em Brusque, quando nós chegamos aqui, fomos acolhidos realmente pelo senhor Valério Vec, uma pessoa que nós conhecemos aqui na cidade, nos deu todo apoio. Ajudamos ele em algumas situações ali da marcenaria, na época que ele tinha, nós fazíamos uns bicos com ele de vez em quando. Inclusive tivemos ali, né, na sua loja, na sua casa, ali fazendo alguma coisa, mas quando eu cheguei na cidade, eu vim para casa da minha irmã. A minha irmã mais nova, ela estava aqui desde 2008. E ficamos ali por um período de um mês e pouquinho, do meu ex-cunhado também, e nós fomos criando uma história, na verdade, nessa cidade. Foi muito difícil, porque nunca tínhamos saído da nossa cidade, lá no interior da Bahia, e vim para Brusque, que é uma cidade acolhedora, uma cidade muito importante na vida de muitos nordestinos que vêm de lá, e chega aqui, tem a oportunidade de vida e de fazer, na verdade, um futuro melhor para as suas famílias que vêm de lá de fora, do norte, do nordeste. É uma cidade acolhedora. Hoje eu tenho Brusque como uma cidade mãe para mim e para toda a minha família. Você acha que o eleitor baiano, o pessoal do Nordeste, e foi muita gente da Bahia morando em Brusque, é o maior número de eleitores seus? Você acha que você consegue identificar isso? Edirlei, eu acredito que sim, porque a maioria das pessoas que veio da minha cidade, da época de infância, adolescência e juventude, eles estão aqui. Então a gente acredita que o pessoal, eles de certa forma resolveram colocar realmente um representante nordestino para estar representando eles. E a gente tem uma amizade muito boa com o pessoal de Brusque, o pessoal brusquense. Nós trabalhamos na empresa Irmãos Fisch há mais de 10 anos e temos um conhecimento, também somos evangélicos, temos um conhecimento com o pessoal também da igreja, não só da igreja Assembleia de Deus, que é a sede aqui na 1º de Maio, mas em todas as outras igrejas a gente tem uma amizade muito boa, porque na verdade a política em si, ela é feita de pessoas para pessoas. E nós temos esse entendimento que se nós tivermos realmente um representante lá que venha olhar para a população no contexto geral, a gente pode, de certa forma, fazer algo melhor para as pessoas e, de certa forma, estar fazendo um governo participativo para todas as pessoas. O Valério que está aqui, eu acho que o Valério, me corrija se eu estiver errado, talvez foi um dos grandes, pelo que eu estou entendendo, um dos grandes incentivadores teus, né? É porque eu procurei o Valério na campanha. Quem vai para vier candidato, você busca apoio, você não consegue se eleger sozinho, você busca apoio. E o Valério foi uma das pessoas que eu conversei, né, Valério, rapidamente, e o Valério disse, o Dalmateu já tem um candidato aqui do bairro que a gente vai trabalhar e tal. E aí foi onde eu acabei conhecendo também a figura do Antônio. Mas o Valério acho que é o grande mentor dessa campanha vitoriosa, e claro, né, todo o mérito também do Valério, do Antônio. Mas, Antônio, você já teve uma participação na política na Bahia também, né? Você já chegou a ser candidato lá, né? Sim, no ano de 2008 e no ano de 2012 a gente
tenho uma consideração, um respeito muito grande pelo Dr. Romildo Alcântara de Andrade, que na época ele é um médico conceituado lá na cidade. E o que é que acontece? Por ele ser uma pessoa muito humanitário, né, nós entendemos que a política precisa dessas pessoas. Daí, então surgiu o convite para estar trabalhando ali com ele junto à prefeitura, e naquela época, para poder fazer um trabalho junto com ele, a gente resolveu se lançar candidato, até porque para ficar com o nome conhecido. Então foi em 2008 e 2012. Em 2008 ele conseguiu a eleição, em 2012 ele não conseguiu se reeleger, e aí foi quando nós ficamos ali em 2013, ali no estado da Bahia, na cidade de Santa Inês, e viemos embora em 2014. E se tratando da situação do nosso irmão Valério Vec, sim, com toda certeza, foi ele quem deu esse AMP, né, para nós irmos como candidato a vereador. Ele insistiu ali junto ao pessoal da Associação de Moradores, insistiu muito com a minha família, porque ele disse que a gente precisa ter um representante aqui dentro do nosso bairro Limoeiro Brusque para representar toda a nossa Brusque. Mas, na verdade, começando lá em cima na entrada da cidade, o Limoeiro Brusque ali, Rua Itajaí, loteamento Tema 2, Santa Mônica, e tem ali o Vila Nova também, e da Rota da Limeira para lá, a gente sempre teve a ideia de colocar um vereador ali. E foi da vontade de Deus, né? É da vontade de Deus. Eu sempre digo isso porque a nossa campanha ela foi feita sem recurso, né? Um candidato, na verdade, sem carro, fez carreata, fez passeata, caminhando, realmente porque as pessoas queriam uma mudança. E essa mudança, ela realmente aconteceu. Até, inclusive, eu já sei que o Rodrigo quer perguntar, só para fazer uma análise, o Antônio é, de fato, o único dos vereadores todos novo. Por que eu digo isso? Nós tivemos vários vereadores ali, até tô com a lista aqui, que voltaram, tem o Joubert, né? Também, né? Não, mas o Joubert já disputou a eleição, fez 600 e poucos votos na outra eleição. Eleito a primeira vez. Foi eleito a primeira vez, mas eu digo assim que ele e o Felipe, provavelmente, teve o caso da Beth Esse também, que foi a primeira vez, mas são pessoas que já tinham capital eleitoral. E o Antônio Roberto, de fato, a não ser a participação que ele tinha na comunidade, na igreja, na própria APP também, né? Isso. Mas eu, na minha análise, foi de todos, o Pedro foi a primeira vez, mas também já tem um histórico de disputa, o pai foi vereador, enfim. Então, de fato, foi um vereador novo, de fato novato, que chegou e acabou conquistando essa vitória de primeira, Rodrigo. Nós temos até aqui, né, o vídeo do momento que nós aqui na Rádio Cidade anunciamos que o Antônio estava eleito lá, que foi a maior festa. Pergunta, você, assumido como vereador, vai continuar com o seu trabalho na ficha? Não, é porque aquela história que a gente sempre fala, né? Vereador não é vereador só na sessão da Câmara, vereador é vereador 24 horas por dia. Isso, na verdade, a empresa Irmãos Fischer, ela, na minha vida, quando eu cheguei em Brusque, ela é muito importante, né? Sou metalúrgico e com muito orgulho fazer parte da categoria dos metalúrgicos em Brusque. Uma grande empresa da cidade. Uma grande empresa da cidade, a Irmãos Fischer. Quero aqui já deixar o meu abraço, né? Estendendo assim a toda a diretoria, o seu Ingo, o seu Edemar, a dona Carla Fischer. São pessoas que, na verdade, quando eu cheguei em Brusque, eu tive uma oportunidade de vida. Então, é um ciclo que se encerra. Porque eu entendo que o trabalho do vereador, ele não é só na sessão da Câmara, das 17 às 18 horas, a exemplo numa terça-feira. Eu acredito que o vereador ele tem que estar disponível para a comunidade, e eu pretendo, durante esses 4 anos de mandato, estar junto com a comunidade no período que for preciso, mas nós vamos estar aí das 7 da manhã às 17 horas, né, cumprindo o horário de trabalho como eu faço na Irmãos Fischer, em todas as ruas da cidade de Brusque. Eu quero ser aquele vereador que tenha realmente a participação na vida das pessoas, que esteja ali participando com eles, vendo realmente as dificuldades, as necessidades, fiscalizando, buscando recursos, trazendo recursos para o nosso município, enquanto nós estivermos em Brusque, na cidade de Brusque, e não tivermos que ter alguma viagem para poder buscar recursos, nós vamos estar em Brusque das 7 da manhã às 17 horas, em todas as ruas de Brusque. Eu pretendo, durante esses 4 anos, sendo da vontade de Deus, ir em todas as ruas, em todos os bairros da cidade de Brusque, porque a gente tem essa necessidade. E dessa forma, eu espero também que os outros 14 vereadores eleitos que aí estão, venham estar junto conosco nesta caminhada para que nós tenhamos fazer um governo exemplar. A gente sabe que a atribuição do vereador é legislar, é fiscalizar, mas obviamente que ele pode fazer indicação, e aí vem o trabalho que você está dizendo, de estar na rua observando os problemas da cidade e indicar ao prefeito. Mas você tem uma bandeira específica, algo assim que você quer
trabalhar muito fortemente junto ao executivo para trazer de benefício para a sociedade de uma forma geral? Na verdade, Eli Silva, o que é que acontece hoje? Nós estamos numa cidade em que ela tem bastante recurso, uma cidade de bastante emprego, né? E eu acredito que hoje, na situação que a gente vive na nossa sociedade, nós temos que fazer um trabalho muito bom em questão da área social. Nesses 3 meses de campanha ali que eu peguei realmente para poder fazer a campanha, nos horários em que eu tinha vaga para fazer a campanha, eu entendi que Brusque, ela tem algumas situações que precisa ser revista e precisa, de certa forma, ser realmente fiscalizado e entender o porquê que Brusque ainda tem pessoas que passam, de certa forma, necessidades. E a gente precisa fazer um trabalho junto à assistência social e procurar entender o porquê que essas pessoas estão, muitas das vezes, vivendo um momento de tristeza e de pobreza, porque isso existe em Brusque. E, às vezes, as pessoas, elas têm receio de procurar o órgão competente, que é a assistência social, para poder estar buscando, de certa forma, uma autoajuda. E a gente entende isso. A gente passa em alguns lugares da nossa cidade e a gente vê que tem algumas pessoas ainda pedindo esmola. E numa cidade como Brusque, isso é algo inadmissível, porque tem recursos, né? A gente tem um governo que pode, de certa forma, estar ajudando essas pessoas, mas muitas vezes essas pessoas, ou elas não têm um direcionamento, ou, na verdade, essas pessoas vivem ali porque recebe esmolas, recebe algo que alguém dá para eles. E eu não vejo. Você está falando do morador em situação de rua, ou você está falando de uma forma geral em famílias que passam necessidade econômica mesmo? Não, isso no contexto geral, porque geralmente as pessoas, economicamente, quando elas não se estruturam, elas terminam buscando a opção de estar na rua, no semáforo, pedindo esmolas e até mesmo colocando crianças para poder estar ali, sensibilizando as pessoas para poder adquirir um recurso. Bom, você sabe que ontem eu estava cortando o cabelo lá no meu amigo Rai. Ele é baiano. Sim. É nordestino. E eu não sei, isso do ponto de vista dele, assim, da observação, não é uma pesquisa, não é dado concreto, estatística que ele tirou de algum lugar. Mas eu quero chamar a atenção, já que nós temos aqui um baiano, um nordestino, alguém que veio aqui e venceu, hoje é vereador, que vai assumir agora em 1º de janeiro. Segundo ele, muita gente que veio da Bahia, inclusive, porque ele é da Bahia, está voltando para o seu local de origem por conta do custo de vida em Brusque. Ele falou, custo de vida em Brusque está muito alto. Ele inclusive citou dois pontos que, né, eu até um certo ponto concordo com ele: aluguel e supermercado. Diz que hoje é muito caro viver em Brusque. Você percebe isso também? Você sente que pode, porque hoje a gente fala muito em mão de obra, e quem veio do Nordeste, quem veio de outras partes do Brasil, do estado do Pará, do norte do Brasil, hoje faz parte da mão de obra da cidade, importante para o crescimento da economia da cidade de Brusque. Você hoje, agora como vereador que assume em 1º de janeiro, você tem uma preocupação com esse retorno do migrante para sua terra de origem por conta desse custo alto de vida, da dificuldade não de arrumar emprego, porque ele disse, emprego tem. O problema é quando se paga e do custo de vida alto. Você acha que Brusque hoje é uma cidade que cobra muito para quem mora aqui? Sim, isso é uma preocupação muito grande. Quando nós chegamos aqui em 2014, a gente conseguia, de certa forma, se manter e até fazer um financiamento. Hoje o aluguel em Brusque está muito caro. Tem muitas pessoas, conhecidos, amigos meus, que retornaram realmente para o norte, para o nordeste, porque não tem como se estruturar. Em termos de habitação e em termos de supermercado. Brusque hoje, eu acredito que ela está entre uma das cidades de custo alto no estado para poder se viver. Então não tem como essas pessoas estarem se mantendo aqui, porque até mesmo para poder trabalhar, para comer, vamos dizer assim, bem no popular, como diz lá no Nordeste, é complicado. O Rai, ele... Você conhece ele, né? Conheço, o Rai Show. Isso Conheço ele, amigo meu, cabeleireiro de mão cheia. Então, assim, hoje, olhando nesse contexto, algumas pessoas já me procuraram. Disseram, Antônio, qual que é a tua ideia enquanto vereador para estar nos representando
aqui na cidade de Brusque, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu sou o único baiano eleito nordestino e a gente tem uma responsabilidade e eu me sinto honrado por estar representando isso. Pode ter certeza que nós vamos estar verificando isso e, de certa forma, buscando melhorias nesse contexto de lei, porque as pessoas, quando vêm de lá para poder chegar em Brusque, já é um impacto muito grande. É distante das suas famílias, às vezes não tem a condição. Tem pessoas aqui que já estão há 8, 10, 12 anos sem poder retornar lá para poder ver os seus familiares. E agora eles estão retornando para a sua terra. Tem bastante emprego, com toda certeza, uma cidade de muito emprego, mas o salário em si, ele não acompanha a questão do mercado. Do custo de vida. E do custo de vida da habitação. A gente vê muita empresa que tem faixa aí, estamos contratando, e até com dificuldade de encontrar, mas tem essa questão do custo de vida. Tem para te ajudar, tem um supermercado que está usando um carro de som na rua, Certo? contratando 50 funcionários. É isso? Sim, Você já pensasse? 50 funcionários. Liberado aí pro Rodrigo Santos e pro Valdomiro da Mata, perguntas. Agora, Antônio, você falou de uma campanha, eu falo de campanha raiz, né? Você gastou sala de sapato, você, né, botou o pé na rua aí, final de semana, tudo, nessa campanha e acabou conseguindo o seu objetivo. Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência de campanha. Você falou que você candidatou lá no município, na Bahia, só que, claro, o colégio eleitoral que é muito maior aqui, é muito mais. Então a pergunta é, o que você coleciona dessa experiência de campanha, tá? Você já falou sobre isso, até que a gente pode ampliar, e o que você ouviu que você vai ter que fazer? O que você vai ter que atacar primeiro, digamos assim, quando começar a trabalhar lá em fevereiro do ano que vem? Rodrigo, né? Isso. Rodrigo, veja só, esse período de campanha, nós conhecemos muitas necessidades do nosso município, que eu confesso que eu não sabia, porque a gente está dentro de uma empresa, né? E do que é que nós vamos atacar primeiro, né? Essa é uma pergunta, vamos dizer assim, de difícil e de fácil resposta ao mesmo tempo. Porque hoje, a começar pelo nosso bairro Limoeiro ali, a gente precisa, de certa forma, ser reconhecido, porque as pessoas têm muito aquela ideologia de que o centro ele é mais bem visto, e os bairros eles ficam mais esquecidos. Eu vejo da seguinte forma: você ficar dentro de casa ou muitas das vezes no WhatsApp ou só reclamando com o vizinho não vai resolver. Você tem que ir buscar onde tem o recurso e quem são as pessoas responsáveis para poder, na verdade, fazer com que as coisas aconteçam. Então vamos voltar lá e no que é que nós vamos atacar primeiro. O que é que a gente vê muito hoje em Brusque? Eu estava vendo ali vocês mostrando a questão de buracos, né? Coisa simples, né? Placa de sinalização, lombadas, isso são coisas simples, porém parece que de difícil acesso. A gente sabe que Brusque é uma cidade grande e que precisa de muitas coisas, mas isso aí a gente precisa porque devido à questão da segurança, principalmente das nossas crianças. E vamos lá, uma coisa muito importante da que nós vamos atacar. A gente tem hoje em Brusque, inclusive dentro do nosso bairro, uma preocupação muito grande com os nossos adolescentes e as nossas crianças, que muitas das vezes estão brincando na rua e essas crianças, infelizmente, elas são induzidas a estarem expostos a algumas situações, vulnerabilidade, a exemplo, drogas. Então essa é uma questão que nós temos uma preocupação muito grande e nós vamos estar trabalhando firme e muito forte em cima dessa situação. Ter atividade para essas crianças no período em que elas não estiverem na escola. Agora uma pergunta mais de cunho político, de bastidores, né? Não propriamente do mandato que vem aí pela frente, né? Todo partido político tem um candidato que ele quer eleger. Sim. Todo partido político, o Dilei, que já foi vereador, o Valério, que já foi candidato, sabe disso. Eu não vejo que você era o candidato que o partido queria eleger. Vou ser bem franco aqui no microfone. O partido que eu estive também tinha os candidatos que ele queria eleger e aqueles que são para compor, né? De fato, né? Eu vejo que o PRD queria eleger o Natal Lira, queria eleger talvez o Marcos Deichmann, ou quem mais que estava ali, o próprio Ademir Jorge, a menina lá do setor animal, mas não o Antônio Roberto.
Não que o partido não torcia para que o Antônio não se elegesse, mas não era. Eu vejo dessa forma hoje, até depois de ter essa experiência, viu, Rodrigo, de que o partido tem os candidatos que ele quer eleger. E você foi a surpresa, de fato, né? Como é que deu essa tua ida, se deu essa tua ida para o PRD, e como é que já estão essas conversas? Porque você hoje é o nome forte do PRD, apesar de ter outros que já têm uma história política, né? E alguns até com mandato, como é o caso do seu Natal Lira, mas hoje você é o nome forte a partir de 2025 dentro do PRD. Como é que deu a tua ida para o PRD e como é que está a tua conversa com o partido agora, já sendo eleito vereador? Já quero aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço para o meu presidente do partido, né, o Leandro Nodin. E realmente, dentro da política, eles têm, vamos dizer assim, os seus escolhidos, né? Porque já tem um nome, tem uma história, e o Antônio Roberto não tinha esse nome e nem essa história. A minha vinda para o PRD, quando surgiu o PRD em Brusque, eu vou até usar aqui isso porque eu falei para eles na época, o Rodrigo Cesari, ele foi um dos, quando tive uma conversa que me procurou, ele e o Zé, que está ali junto ao governo do André Vec, do nosso governo, do Deco Batista, mandando um abraço para eles também. Nesse momento, o que é que acontece? Quando surgiu a ideia de vir, nós tivemos uma conversa ali com o pessoal do Republicanos, o pessoal do Podemos, mas foi entendido que a gente poderia ter ido no partido novo, que está começando agora, até porque nós também estamos chegando agora na política em Brusque. E o Antônio Roberto, realmente, eu acredito que não era a bola da vez. A aposta, né? A aposta de nenhuma das pessoas, na verdade. Então, o Antônio Roberto, ele saiu do anonimato. Deus, em primeiro lugar, eu sempre digo isso, uma pessoa de fé muito grande, acredito muito em Deus. Esse é o propósito de Deus na minha vida, porque eu tenho projetos e ele tem propósito na minha vida. E as pessoas que abraçaram a causa estiveram conosco. Nós tivemos uma equipe, vamos dizer assim, que de 33 bairros em Brusque, nós tivemos votação em 25 deles. Teve bairro que nós tivemos um voto, mas foi um voto que fez a diferença. E nós vamos fazer valer os 857 votos que nós tivemos ali nas urnas no dia 6 de outubro e vamos estar representando aí em torno de 150 mil pessoas. E o Antônio Roberto hoje, ele não era. E acredito também que as pessoas estão até hoje se perguntando como é que se deu a eleição do Antônio Roberto. Não teve estrutura, não teve, vamos dizer assim, mídia para poder, até porque hoje mídia ela não ganha eleição. O que ganha eleição é olho no olho, você conversar, levar, mostrar o teu projeto, mostrar que você veio realmente para poder fazer a diferença e que nós temos acima de tudo Deus, porque sem ele nós não somos nada. E hoje, dentro do contexto do PRD, nós estamos ali para poder representar o PRD, claro, com toda certeza, e indiferente de sigla partidária. Nós temos que fazer o melhor para o município de Brusque. Nós temos que fazer o melhor para esta cidade. E para todas as pessoas que vivem aqui. E aqueles que estão vindo, que vai ser muito bem-vindo, e os que talvez retornaram mais uma vez para o Norte e Nordeste, que eles possam estar retornando, porque nós vamos estar trabalhando a partir de 2025 para que nós tenhamos um Brusque cada vez melhor. O teu comportamento dentro da Câmara em relação ao governo do André Vec, vai ser de apoio total ou você pretende questionar? Porque você ganhou a eleição numa composição de apoio ao atual prefeito. Que tipo de atitude você que obviamente não tem uma experiência dentro da Câmara, mas já tem uma experiência de olhar a política de um jeito, foi candidato outras 2 vezes lá na Bahia, então você não é alguém que está começando agora no meio político, né? Que tipo de comportamento você acha que é possível ter em relação ao teu apoio ao governo e do teu partido? Dirley, veja só, nós estamos ali compondo a chapa do governo atual, do André Vec e do Deco Batista. O que é que acontece? Tudo que for benefício para a população, para a comunidade em si, nós vamos estar com toda certeza lado a lado, junto ao PRD, junto ao presidente do partido, respeitando, aquilo que for de benefício para a comunidade. Aquilo que não for, de certa forma, beneficiar ou de certa forma isso venha prejudicar o governo em que nós pretendemos fazer, a gente vai ter que sentar e conversar, porque assim, nós somos eleitos com toda certeza junto à chapa do André, do Deco e de toda a sua comissão. Só que nós temos um respaldo de 857 votos que nós tivemos,
E como nos antecedeu aqui a pergunta anterior, em questão que nós não éramos, na verdade, alguém conhecido ou visto. Então nós vamos compor tudo que for benefício para a população, nós vamos estar apoiando com toda certeza, e aquilo que não for, de certa forma, viável, nós vamos ter que sentar, conversar e deixar a sociedade a par dessa situação, até porque nós vamos ter um governo transparente. Muito bem. Algo mais, Valdomiro? É isso, meu caro Dilei. Rodrigo Santos. Só te desejar muito sucesso. Muito sucesso, a gente sabe como é que é, né? No começo, como vereador, né? E tudo mais, né? Tem todo para entrar no ritmo, mas te desejando muito sucesso. E parabéns, né? Porque a gente sabe que, como você falou, você não era o favorito, digamos assim, não era o cotado dentro do partido, mas conseguiu passar e com o trabalho. E eu acho muito interessante, Antônio, que você é um vereador também que representa aquela parte, aquela região do Limoeiro também, né? Que é um bairro que é uma região que cresceu de uma forma exponencial aqui na cidade. Quem vê, por exemplo, aquela região do Ema, por exemplo, né? Aquela região, como ela cresceu exponencialmente, por exemplo, uma região que sofre muito com questão de enchente, porque lá na saída do rio, sabe, quando enche, dá muito um transtorno, você vai ter trabalho para representar, mas acho que a comunidade te confiou essa missão aí. Rodrigo, na verdade é uma situação realmente complicada. Eu acredito que é justamente por isso que o povo daquela região entendeu, e nós fizemos uma votação expressiva ali no Santa Terezinha, na Unifeb, né? Nossa maior votação ali, se não me engano foi 294 votos, e lá em cima no Planalto 105. Então é uma região realmente que precisa de um representante, e hoje nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós somos votados, e vamos dizer que hoje a região da Limeira, da Ponte do Bombeiro para lá, e Bateias, Estefe e tantos outros bairros, algumas pessoas já têm nos procurado. Nós vamos trabalhar muito forte em questão das associações de moradores. Por quê? A associação de moradores, ela nada mais é do que o olhar da comunidade para o legislativo e o executivo. E nós, assim como o Rodrigo comentou, as pessoas nos confiaram, Walter. Então, assim, Valdomiro, hoje, na situação que nós estamos vivendo, e quero parabenizar, de certa forma, o André, ele fez uma votação expressiva, as pessoas confiaram, né, mais de 40 mil votos, e eu acredito que nós, durante esses 4 anos, enquanto executivo e legislativo, precisamos, devemos, temos a obrigação e o dever de fazermos o melhor governo da história de Brusque, porque as pessoas realmente confiaram, as pessoas acreditaram. E eu, em contrapartida, né, o Antônio Roberto, vamos dizer assim, o improvável, como as pessoas usam aí fora, quero dizer que eu tenho uma responsabilidade, um compromisso muito grande de lei, porque assim, quando as pessoas nos confiam o voto, e esse voto ele vem realmente de coração, quero já agradecer os 857 votos que nós tivemos. Hoje nós somos um vereador eleito. Quem que era o Antônio Roberto? Hoje as pessoas vão saber quem que é o Antônio Roberto. Nós estamos aí à disposição de toda a comunidade, de toda a sociedade, independente sendo ela da classe baixa, média, alta, porque assim como para Deus ele não tem distinção de pessoas, nós também no nosso governo, no nosso mandato, nós também não vamos ter, e nós vamos trabalhar incansavelmente para poder fazer o melhor para a nossa cidade, para o pessoal que vem do norte e do nordeste, e eu acredito que daqui a 4 anos, depois do dia 1º de janeiro da nossa posse, nós viemos estar aqui juntamente com vocês novamente, sendo da vontade de Deus, como vereador, mais uma vez, como candidato à reeleição, ou quem sabe com futuras pretensões, porque nós vamos trabalhar. Vai ser 4 anos gastando o sola do sapato, nós vamos ter esse tempo, e já quero agradecer ao Dirley Silva aí pelo convite, à Rádio Cidade, a todos os nossos ouvintes, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, e como eu sempre digo, né, com fé no coração, juntos rumo à transformação. Antônio Roberto está aí para fazer a diferença, e contamos com a nossa sociedade brusquense. Muito bem. Olha, eu não sei se eu consigo achar aqui se é o momento em que o nosso Antônio ficou sabendo através da Rádio Cidade que ele ganhou a eleição, né? Você manda para mim aí, Valério, que eu vou botar para encerrar a entrevista com ele, eu vou colocar aqui, porque é um momento mágico, né? Você ouvir na rádio, claro, você estava acompanhando ali, mas de repente você, de forma oficial, diz: olha, saíram, o Rodrigo, inclusive, foi quem fez a divulgação, saíram os candidatos a vereadores eleitos, os 15 eleitos, e você ouviu o seu nome, sabe? Aquilo é como se você, aquele alívio, assim, aquela coisa de valeu a pena, né? Todo o trabalho acabou premiado. 40 dias na rua, conversando, ouvindo,
momentos de alegria, tem os momentos de tristeza que você se abate, mas você vai lá e busca nas pessoas, na família, você acaba indo buscar motivação. A eleição é desse jeito, né? Inclusive para os derrotados também, ninguém pode baixar a cabeça. Eu sempre digo, eu perdi a primeira eleição e no dia seguinte à eleição perdida, eu já estava começando a outra, porque eu queria ser candidato na próxima. Então eu já fui para a rua de novo, não fui buscar culpado, não fui apontar quem deixou de votar em mim, nada. Eu fui lá e fui buscar aliados, fui buscar uma forma de... E assim é uma sequência, né? De quem gosta de viver a política. A política como meio de transformação de vidas, não como a gente vê aí muito no país. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas é isso aí, é levantar a cabeça, literalmente, e partir para outra. E quem ganhou, não achar que você é o dono do voto. O voto pertence àquele pessoal, no caso do Antônio, 857 pessoas que acreditaram nele. Assim como ele fez 850, na próxima ele pode não repetir ou pode até aumentar, vai depender muito do trabalho dele. Tem a imagem aí, Valério? Estou aqui falando para ver se você manda para mim aqui, mas eu acho que você... Tanta coisa aqui no grupo. Então tá, eu vou ver se... Tomara que seja essa. Tomara que seja essa. Eu vou atirar aqui uma delas que você me mandou tantas, né? Ô, Valdomiro, vê se é essa aí. Eu acho que é essa aqui. Uma das últimas aí. Vamos ver se é essa, Valdomiro. Essa última aí que eu mandei. No momento que ele recebe a notícia, então... Vamos lá, vamos ver aqui. Não chegou ainda, Dilei. Não chegou? Não, manda de volta aí que não é que aqui. É grande. É 2 minutos e 30 Deixa eu ver se eu tenho aqui uma... É que eu fiz um vídeo também pra ele. Sim, você fez os melhores momentos, né? Fez os melhores momentos. Agora vai chegar, chegou. Chegou? Agora chegou. Então, Pode colocar um agora chegou, deixa só ele baixar aqui, que aí a gente já consegue colocar no ar, então aí. Eu acho que é porque o pessoal tá olhando pra televisão. Vamos lá, então. Põe na tela aí, Filipão. Aí. É isso aí. Momento exatamente. que o Antônio. Ali o Rodrigo tá dando o resultado. Tem áudio aí? Tem. Eleito, Pedro, eleito do PL, Felipe Hort, do Partido Novo, eleito, Cacá Tavares, do Podemos, reeleito, e o professor Rogério dos Santos, reeleito dos Republicanos. Jean Pirola tá aí, não, Jean Pirola. Tem mais, eu acho que Jean Pirola. Agora é o seguinte, deixa eu só explicar. A Marlina e o Rodrigo Voltolini não fizeram legenda para se eleger. Não estão eleitos. O Jean Pirola está eleito, do PP. O Alessandro também está eleito na única vaga do União. O Gilberto Long. O Gilberto Lungen. Também. Do Podemos. E o Antônio Roberto do... De fato. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho o costume de dizer que voto é gol. Exatamente. Voto é gol, cara. Gol. Voto é gol. Quando você tá numa eleição, aqui fazendo a divulgação, Valério Vec, 32 votos. João Pedro, 2 votos. Dirley Silva, 5 votos. Isso é gol, cara. Tá vibrando ali, né? E lógico, ali a vibração é porque é a vitória. É o gol dos votos que surgiu a vitória. Então, parabéns, Antônio. Bom trabalho para você e sucesso aí na sua carreira agora como político, como vereador. Um abraço. Dirley, eu quero agradecer mais uma vez ao senhor, ao Rodrigo, ao Valdomiro, à Rádio Cidade, pela audiência expressiva, e também quero agradecer aqui em primeiro lugar a Deus, Ele que é precursor em todas as coisas, agradecer a minha família, os meus amigos, os meus colegas, conhecidos, e ao nosso irmão Valério Vec, que está aqui conosco, também, que foi ele quem deu esse amp à nossa campanha. Mas eu vou ser bem sincero, a gente sabe que vai ser uma missão não fácil, mas eu tenho certeza que Deus, ele está acima de tudo e de todos, e nós vamos fazer um governo com excelência. E volto a repetir, nós temos a obrigação, o dever com a comunidade brusquense de darmos o nosso melhor durante esses 4 anos de mandato, junto ao governo do André Vec, do Deco Batiste, e o pessoal do Norte, o pessoal do Nordeste, o pessoal de toda a região do Vale Itajaí. Pode ter certeza que vai estar bem representado, porque vai ter ali alguém que vai honrar os 857 votos que foi depositado ali na urna no dia 6 de outubro. E eu tenho certeza que durante esses 4 anos, 150 mil pessoas ouviram falar do nome do Antônio Roberto. E quero mandar um abraço em especial ao pessoal do bairro Limoeiro Brusque, o Itajaí, loteamento EMA 2, Santa Mônica, Vila Novas, adjacências, e dos 33 bairros que nós temos em Brusque hoje. Nós vamos caminhar por todos eles, vamos caminhar por todas as ruas da nossa cidade de Brusque. Muito obrigado, Dirley, e toda a Rádio Cidade.